Estudos ufológicos apontam que mais de 4% da população mundial, ou seja, nós estamos falando de 322 milhões de pessoas, já foram abduzidas e já passaram pela experiência da abdução. É muita gente. O vídeo de hoje é um dos mais importantes aqui do canal, principalmente quando o assunto é contato com seres alienígenas. Hoje eu vou te contar tudo sobre implante alienígena e como saber se você está com um desses implantes alienígenas. Primeiramente, eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que coloca muitos implantes, porém com bastante cuidado para não doer. E o vídeo de hoje vai ser longo, gente. Eu tentei fazer com que o vídeo ficasse o mais completo possível quando o assunto é implantes. E sinceramente eu não sei por que eu não fiz esse vídeo antes, porque eu já tinha me programado para fazer esse vídeo. Eu tava com tudo pronto, questão de pesquisa, tudo certinho, lá em 2019, e o vídeo passou e eu não fiz. E daí eu voltei nesse assunto porque nos últimos dias de 2021, o pessoal nos meus stories do Instagram estava muito interessado em saber sobre implantes alienígenas. Então vamos lá, primeiramente, o que são esses implantes alienígenas? Durante muitos anos nós ouvimos falar histórias de abdução alienígena, onde supostas vítimas são arrancadas de suas camas no meio da noite. Essas pessoas são submetidas a experimentos bizarros. Existem muitos casos famosos, como é o exemplo do caso Travis Walton. Ele ficou desaparecido por dias e quando retornou ele nem sabia onde ele estava. Porém, tanto no caso do Travis Walton como em muitos dos outros casos de abdução, a pessoa volta com um presente, um implante colocado embaixo da pele. Esse implante pode sim ser detectado em exames físicos. Então, tanto no toque quanto em radiografia ou tomografia, a pessoa vai no médico fazer um exame de rotina e aí encontra o implante ali. As evidências são assustadoras e assim, é impossível você ver uma situação dessas e você sinceramente não acreditar que alienígenas existem. O médico perito Roger Leir da Califórnia é especialista em cirurgia podiátrica e até os dias de hoje ele já retirou mais de 2.500 implantes. As imagens das remoções dos implantes são traumáticas, conteúdo sensível, não posso passar aqui. Mas é só você procurar no Google o nome desse doutor que tem um monte de vídeo dele retirando esses implantes. Geralmente os implantes são pequenos, metálicos e podem estar em qualquer lugar do corpo. Mãos, braços, pernas, cavidade nasal, dentro da cabeça, dentro do cérebro, aí já é mais difícil de remover, na barriga. Dependendo do motivo pelo qual o implante foi colocado, o implante está em um lugar diferente do corpo das pessoas. Estudos ufológicos apontam que mais de 4% da população mundial, ou seja, nós estamos falando de 322 milhões de pessoas, já foram abduzidas e já passaram pela experiência da abdução. É muita gente. Mas, Carol, como que isso seria possível? Como que isso seria adequado? Bom, saiu um vídeo aqui no canal em 27 de dezembro de 2021. Esse vídeo eu explico como isso é possível. Deixarei no card. A esmagadora maioria das pessoas que sofreram a abdução não tem consciência que passaram por essa experiência. Então a pessoa só descobre quando ela vai passar por um exame de rotina e de repente no raio-x o negócio está lá mostrando. Essas abduções acontecem geralmente quando estamos vulneráveis, ou seja, enquanto estamos dormindo. Em quase que 100% dos casos, essas abduções são conduzidas por alienígenas do tipo Grey. E eles são as enfermeiras galácticas, tá? Eles vêm aqui para performar tarefas que seres mais evoluídos não querem performar. Pergunta mais importante do vídeo é: por que esses implantes são colocados? Qual é a intenção na colocada de implante? E a resposta é monitoramento. É igual um animal silvestre que os biólogos vão lá e catam ele, colocam um chip de monitoramento para poder ver como é que tá a vida desse animal, se ele tá comendo, se ele tá bem, se ele tá vivo.
é igual, não muda em nada. E há quanto tempo que isso está acontecendo? Bom, isso está acontecendo desde sempre, mas no século XIX pessoas relatavam coisas parecidas. Só que esses sonhos eram sempre atribuídos a demônios, possessões demoníacas e obsessões espirituais. Porém, até que ponto um padre exorcista, por exemplo, consegue resolver esse tipo de problema? A resposta é não consegue, tá? O padre exorcista consegue resolver problemas de ordem espiritual. Problema de ordem alienígena, ele não vai conseguir resolver. Então, agora que eu já expliquei o contexto da colocada de implante, vamos para a segunda parte do vídeo. Até meados da década de 80, esse tipo de abdução que eu já falei para vocês até esse ponto do vídeo era muito comum. As pessoas relatavam encontrar esse tipo de implante físico, ou seja, que você consegue pegar na mão, e relatavam também cirurgias de retirada desse tipo de implante. Porém, no final de 1993, essa história começou a mudar completamente. Se eu estou com um implante, por exemplo, e eu descubro que eu tenho um implante, o que eu faço? Eu vou no médico e peço para tirar, certo? Por quê? Porque eu não quero ficar com aquilo ali, não é? É sabendo disso, sabendo que nós conseguimos nos livrar de uma maneira física do implante físico, que esses seres, obviamente muito mais evoluídos que nós, eles passaram a implantar pessoas, porém não de uma maneira física, mas sim utilizando do nosso corpo astral. E esses implantes do corpo astral, eles são colocados da exata mesma forma que o implante físico. Só que essa abdução não acontece mais de uma maneira física, ela acontece agora, a tão chamada abdução do corpo astral. Quando a gente dorme, existe um descolamento do corpo, né? O nosso corpo astral sai e vai por aí ter experiências fora do corpo. É justamente durante essas experiências fora do corpo que, às vezes, em sonho, aquilo que você acha que é sonho, você tem um encontro com 3 pessoas diferentes, pessoas com características diferentes, ou até 3 seres, tá? Tem gente que realmente tem um encontro com o ser. Só que eles fazem toda uma ilusão, toda uma palhaçada, você não percebe que você está sendo abduzido. Você acha que é um sonho, acorda no dia seguinte e fala, nossa, que sonho estranho. Essas experiências fora do corpo, elas podem ser tanto conscientes, ou seja, você sabe que você está saindo fora do corpo, projeção astral, quanto inconscientes, ou seja, você não tem aquela consciência mesmo de que você está saindo do corpo. E a isso damos o nome de sonho lúcido. Aqui no canal eu tenho vários vídeos, tanto sobre projeção astral quanto sobre sonho lúcido. Eu ensino as técnicas e é super tranquilo, todo mundo pode fazer, tá? Não é porque eu sou especial que eu sei fazer, não, todo mundo pode, só um pouquinho de dedicação. Vou deixar todos esses vídeos, tudo que eu tô mencionando, bem certinho aqui embaixo na descrição, para quem quiser seguir aí o passo a passo. Então acontece exatamente da mesma forma. A pessoa tá lá, dormindo, tendo seu sonho lindo, de repente uma nave aparece no sonho, de repente quando vai ver ela já está implantada. Só que diferentemente do implante físico, nessa situação agora, a pessoa não tem como saber, ela pode ir no médico quanto for, que o implante não vai aparecer mais nos exames. Os estudiosos acreditam que essa técnica de colocada de implante que não é físico, ela foi uma evolução de uma tecnologia. Eles perceberam que nós estávamos nos dando conta de que isso existia, e então passaram a fazer isso de uma maneira que nós não tivéssemos como identificar que isso existia. É aí agora então que nós vamos para a terceira parte do vídeo. Muita gente já deve ter ouvido falar em implante espiritual. Qual é a diferença entre um implante espiritual e um implante alienígena? Nenhuma. É a exata mesma coisa, com uma única diferença básica: a criatura que fez a colocada de implantes. Se for um implante 100% espiritual, é um espírito, uma alma. Se for um implante 100% alienígena, também é um espírito, porém é um espírito de um ser que não é terreno. Entendeu? E é justamente por causa dessa nossa limitação em entender que o físico é uma coisa, o extrafísico é outra coisa, que esses seres aproveitam que a gente não sabe lidar com o extrafísico e
colocam esses implantes então de uma maneira indetectável. Ah, Carol, entendi como funciona. Como é que eu sei que eu tenho esses implantes? Como é que eu posso identificar que eu tenho um negócio desses? Os efeitos são, em sua maioria, psicológicos, mas existem efeitos físicos também. É óbvio que primeiro deve ser descartada a possibilidade da pessoa estar sofrendo algum distúrbio psicológico. E a medicina daqui do planeta Terra trata as duas coisas como a mesma coisa. A grande maioria trata dessa forma. É distúrbio psicológico, tá louco, toma remédio. Só que o remédio não vai resolver teu problema, tá? Você precisa encontrar e retirar o implante. Então é preciso que você, primeiro, procure um profissional que saiba lidar com isso. Mas eu peguei uma lista, gente, de todos os sintomas. Eu vou até ler, sabe por quê? Eu anotei todos os sintomas aqui, eu quero ler para não errar, porque isso é um assunto sério, tá? Então vamos lá. Sintomas psicológicos primeiro. Ansiedade persistente sem razão aparente. Fobia repentina que surge em certos locais, tendência a procurar isolamento, perturbações no sono e insônia, pesadelos repetitivos e persistentes, sonhos que envolvem partes de abduções, recentes ou antigas. Esse aqui é o sintoma mais importante, porque a pessoa que sofreu a abdução, ela tem memórias fragmentadas, então ela às vezes lembra ou tem um sonho assim, sabe, de um pedaço só do que aconteceu de fato durante a abdução. Esse é o sintoma mais importante. Medo súbito, suor noturno, dormir com luz acesa quando você é adulto. Tipo, não é normal a pessoa dormir de luz acesa quando é adulto. Então, se você tá tendo que fazer isso, é porque você tá com medo de alguma coisa. Então, são sintomas que vão demonstrando. Recordações ou flashes que surgem repentinamente, irritabilidade e mau humor que surge depois da abdução ou quando surgem recordações, cansaço extremo, fadiga persistente, percepção de falha de tempo. Esse aqui também é outro que a gente tem que prestar muita atenção. Por exemplo, nossa, não sei onde eu estava, tive um lapso temporal. Sensação de impotência perante as abduções, medo do anoitecer e não querer dormir, medo do céu. As pessoas que foram abduzidas, elas têm medo de olhar para o céu, tá? Sentimento de isolamento e incapacidade de comunicar, sentimento de vulnerabilidade à noite, medo de exames médicos e hospitais, medo de altura, elevador, de certos animais, principalmente coruja. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre essa questão das corujas e como isso está relacionado, tá? Medo do escuro, de ficar sozinho à noite e sensação de ter implante, tipo, eu acho que eu tenho implante. Vamos primeiro descartar uma condição psicológica, né, uma doença psiquiátrica e principalmente também um último sintoma que é o zumbido no ouvido. É óbvio, gente, que todos esses sintomas também podem ser sintomas de estresse, por isso que eu falei que você tem que procurar um profissional. Agora eu vou falar sobre sintomas físicos. E os sintomas físicos, como a gente é físico, são os sintomas que mais chamam a atenção. Então são cortes, marcas de retirada de pele, sangramento nasal nos ouvidos e no reto. Tudo isso sem causa aparente. Por exemplo, acordou de manhã com um corte, com um roxo, com uma mancha. Gravidez inexplicável e posterior remoção do feto. Nesse caso em específico, eu tenho um vídeo que eu recomendo que toda mulher que perdeu o bebê de uma maneira inexplicável assista, onde eu falo sobre os seres humanos híbridos e o processo de hibridização que existe aqui na Terra. Como o conteúdo é extremamente sensível e eu não posso falar assim de maneira aberta o que acontece, eu fiz um vídeo para o meu canal do Sparkle, vou deixar o link também aqui embaixo, o link do vídeo para vocês assistirem. É só clicar, ele vai abrir um outro canal que não tem censura nem nada, aí você assiste lá, tá? Então se você é mulher e você teve um aborto muito assim, que você achou muito estranho, tipo, do nada apareceu grávida e do nada perdeu o bebê, suspeite, tá? Então isso serve para você que é mulher e também para as pessoas que você conhece, compartilhe o vídeo. O próximo é problema ginecológico ou urológico, que tem tudo a ver também com a questão da gravidez. Hematomas na pele, pequenos pontinhos ou mais. Doenças súbitas que não acusam as causas.
perdas de memória, problemas gastrointestinais permanentes e ou a descoberta de implantes. Então, mesmo não sendo mais uma tecnologia utilizada, às vezes a pessoa vai no médico ainda e encontra um implante, de repente foi colocado há muito tempo atrás, ou esse implante pode vir de maneira genética, ou seja, alguém da tua família foi implantado e você ainda está sofrendo os efeitos disso, tá? Você tem 50% do DNA da tua mãe e 50% do DNA do teu pai. Se alguma forma esse implante estava ligado a alguma coisa importante na genética, você também vai herdar esse implante. Então não é só com você, tá? Geralmente, em quase que 80% dos casos, as abduções são genéticas. Então eles estão investigando teu avô, chega no teu pai, chega em você. Agora vamos falar dos sintomas que demonstram mudança na personalidade. Mudança no hábito alimentar, isso aqui é 100% dos casos. Por exemplo, interesse súbito em veganismo e vegetarianismo. A pessoa sempre foi carnívora, do nada, numa bela manhã, ela começa a comer e não vou mais ser carnívoro, eu vou ser vegano. Súbito interesse no estudo do fenômeno OVNI, sensação forte de ser diferente, de não pertencer aqui. Interesse em questões ambientais e pacifistas, também repentino, tá? Se a pessoa veio sempre nessa pegada, nada a ver. Mas se ela teve um interesse repentino, sensação de que falta alguém que está à nossa espera ou que deixamos lá. Lá onde? Lá. É uma sensação de falta. Geralmente as pessoas que têm essa sensação de falta, elas até encontram com aquilo que está faltando em sonho, mas elas não sabem explicar por que elas sentem tanta saudade de alguém que ela está sonhando, porém que ela não conhece na vida real. Só que isso aí a gente já puxa para um lado mais do contatado. Também tem vídeo de contatado aqui no canal. Sentido de missão a cumprir, também é contatado. Ligação forte com eles, ou seja, com os extraterrestres. E de partilha de genes, manipulação genética, que se manifesta fisicamente ao fim de várias gerações. Eu já expliquei isso, tá? É aquilo que vai passando do seu pai para você, de você para o teu filho, e estranhar a presença e proximidade de humanos e seus comportamentos. Esse aqui eu explico. É quando você não consegue, de uma maneira racional, mais se relacionar com os sentimentos humanos. Então você não consegue entender por que determinados humanos ou porque a humanidade faz tal coisa. Tipo, aquilo não entra na tua cabeça. Vou dar um exemplo, uma festa. Tá todo mundo se divertindo numa festa. Você está nessa mesma festa, mas você não consegue se divertir com aquilo. Por quê? Porque você tem fobia social? Também, é por isso que eu falei. Tem que estudar também a causa psicológica, a causa psiquiátrica. Mas você não consegue entender a humanidade mais, entendeu? É porque é como se você não pertencesse mais aqui. Só que nem todos os sintomas são ruins, tem sintomas muito bons. Tem gente que volta, além do presentinho, que é o implante, volta com outras coisas boas. De uma maneira totalmente sem explicação, existe um desenvolvimento psíquico muito grande para pessoas que são abduzidas. Esse desenvolvimento tem 4 sintomas aqui que eu consegui identificar. Primeiro é telepatia, então a pessoa começa a se comunicar de maneira telepática não só com as pessoas da família, mas também com pessoas que estão longe e até com os seres que conduziram a abdução. Tem a telecinesia, que é quando você consegue mexer objetos sem tocá-los. A percepção extrasensorial, premonição principalmente. Esse aqui é o mais importante de todos. Quase que 80% das pessoas que foram abduzidas e tiveram colocada de implante, elas começam a desenvolver premonição. Então elas sabem tudo que vai acontecer, sonha com coisa que vai acontecer, é uma coisa louca. Só que da mesma forma que eu falei pra vocês daquele doutor lá do começo da Califórnia que tem um paranauê para retirada do implante físico, também existe uma maneira de remover esses implantes astrais. Eu conheço algumas técnicas, mas eu sei que tem várias, tem milhares. E aí o pessoal vai colocando nos comentários, igual quando eu falei lá no Instagram, o pessoal falou: ah, isso aqui tá mentira, isso aqui tá mentira. Eu vou falar as que eu conheço, tá? Alguns centros espíritas fazem, Theta Healing faz. Carol, o que é Theta Healing? É uma terapia de cura energética, que inclusive eu sou formada e mestre em Theta Healing, ou seja, eu posso ensinar Theta Healing para outras pessoas. Um outro esquema que dá para tirar o implante é em mesa radiônica e radiestesia. Eu entendo um pouco de radiestesia, mas eu não sou especialista, então não vou me aprofundar. A apometria também tira, que é outra coisa que eu não conheço, mas aí vocês pesquisem aí para vocês entenderem melhor.
A terapia de vidas passadas também tira implantes, e é aí que vem uma coisa ainda mais interessante. Porque esses implantes podem não ter sido colocados nessa sua existência de agora. Eles podem ser de outra vida. E aí, gente, a gente já está entrando num papo que fica ainda maior e mais difícil para algumas pessoas compreenderem. Então não vou entrar nesse mérito, mas eu sei que tira. Carol, por que eles implantam em outras encarnações? Bom, porque isso serve para rastrear as pessoas dentro de suas encarnações. E aí, dentro desse mesmo esquema, a gente também tem uma tecnologia chamada Cubo de Orion que serve para esse exato mesmo propósito, mas o vídeo está imenso, eu não vou falar sobre isso aqui. Então, existem diversas maneiras de você resolver esse problema. Se você desconfia e está desconfiando agora por causa desse meu vídeo que você está com implante, você tem que primeiro de tudo, eliminar as causas naturais e possíveis e racionais. Então você vai procurar um especialista nisso e, por favor, tome muito cuidado com aquele povo que fala que você vai pagar 10 vezes de 699 e você vai aprender a ter contato com arcturianos e arcturianos vão tirar isso. Isso é charlatanismo. Tome muito cuidado com isso, porque as pessoas ficam desesperadas quando descobrem que esse tipo de coisa está acontecendo com elas. E aí elas tentam de toda maneira resolver. E é justamente nesse momento que pessoas mal intencionadas se aproveitam. Então, cuidado. Por último, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu não sou nenhuma especialista em implante espiritual e implante alienígena. Eu sei das pessoas que eu já atendi no Theta Healing que dá para tirar. Eu vi onde estava e falei, ó, o implante está aqui, vamos tirar. E depois que a pessoa tira, a vida dela desbloqueia. Então, assim, existe realmente alguma coisa que estava bloqueando a vida dessa pessoa. É uma coisa inexplicável. E principalmente, eu não vou pro lado de dogmas. Então, dogmas religiosos, essas coisas assim, são muito dentro da caixinha para mim. Eu não gosto desse tipo de coisa. Então, eu não vou saber explicar do implante ovoide, implante em formato de parafuso vermelho, que tem toda uma denominação dentro dessa questão do implante espiritual. Eu não vou saber explicar isso para vocês. O tema aqui é implante alienígena. Em todo caso, tudo que eu falei aqui para vocês também não é regra, porque essas tecnologias vão se aprimorando e, gente, só o fato de eu fazer esse vídeo, sei lá, 100 mil pessoas vão assistir, pode ser que tudo que eu falei nesse vídeo aqui seja aprimorado como tecnologia e que nada disso se aplique mais daqui 6 anos, por exemplo. A gente nunca sabe quem está ouvindo as nossas conversas, não é mesmo? Em todo caso, eu acho que eu falei tudo o que eu sabia sobre implante alienígena. Se ficou alguma dúvida, por favor, comente aqui nos comentários, que se eu tiver, assim, a habilidade técnica de responder todo mundo, eu respondo as dúvidas de vocês. Um super beijo e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!